Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas de matemática. Portanto, se você não quer perder todos os benefícios que o nosso canal lhes oferece, inscreva-se, ative o sininho para não perder nossas novidades, deixe o like no vídeo e compartilhe este canal para que outras pessoas fiquem sabendo desse projeto e ele possa crescer e ajudar cada vez mais gente. Bom, pessoal, é o seguinte, estamos aí hoje na nossa aula 99, estamos quase chegando na aula 100 do nosso curso de matemática básica e vamos começar a estudar hoje equações do segundo grau. Nós já estudamos equações do primeiro grau um tempo atrás e hoje nós vamos estudar equações do segundo grau. Particularmente, nós vamos estudar os métodos resolutivos das equações do segundo grau, ou seja, como é que se resolve uma equação de segundo grau. Então nós vamos aprender o que é uma equação de segundo grau, quais são as formas possíveis dela e como é que se resolve essa equação, o que significa resolver essa equação. Bom, pessoal, revisando aqui, nós vimos o que é uma equação do primeiro grau. Se você não se lembra dessa aula, não assistiu, volte algumas aulas aí, pesquise na nossa playlist de aulas do nosso curso de matemática básica, que você vai ver aí as aulas específicas sobre equação do primeiro grau. Então nós definimos que uma equação do primeiro grau é uma equação da forma ax mais b igual a zero, e sendo que o a é diferente de zero. Nós trabalhamos, no caso da equação do primeiro grau, nós trabalhamos com esse a igual a zero, mas nós comentamos que nesse caso não se define uma equação do primeiro grau, mas nós também abordamos essa possibilidade. Mas enfim, o a é diferente de zero para que seja equação do primeiro grau. Esses termos recebem o nome de coeficientes, que geralmente nós deixamos que esses coeficientes possam assumir aí qualquer valor dentro dos números reais. Tenho aqui alguns exemplos, né? O exemplo 2x menos 1 igual a zero, então uma equação do primeiro grau. 3x igual a zero. Então notem que aqui o a é 2 e o b é menos 1. Aqui o a é 3 e o b é zero, né? Como o b não aparece, isso significa que ele é igual a zero. Enfim, então isso nós já estudamos lá em equações do primeiro grau. A equação do segundo grau, a diferença é a seguinte, vai entrar esse termo quadrático aqui na composição. Então nós vamos ter um termo quadrático, ou seja, um ax quadrado, um bx, né, que nós chamamos de um termo linear, e um c, né, um termo independente. Então, notem que se nós omitirmos esta parte da equação do segundo grau, nós temos uma equação do primeiro grau. Nós adicionamos um termo quadrático aqui, por isso que ela se chama equação do segundo grau. Veja que aqui nós temos um monômio, né? Um monômio que é um termo, que é um produto aí de uma constante por uma incógnita ao quadrado. Então esse termo, na nossa incógnita, que é x no caso aqui, ele aparece ao quadrado. Esse termo ele aparece elevado à primeira potência, né? Então nós chamamos esse termo de termo linear. E esse termo é um termo independente, pois não aparece x nesse termo. Na equação do primeiro grau, notem que só aparece o termo linear, por isso equação do primeiro grau. Equação do segundo grau, então vai aparecer o grau 1, eventualmente, e o grau 2. Por que eventualmente? Porque para ser equação do segundo grau, o nosso coeficiente do termo quadrático ele deve ser diferente de zero. Isso é necessário para que seja uma equação do segundo grau. E, no entanto, o b e o c, que são os coeficientes do termo linear e do termo independente, esses termos podem eventualmente ser nulos. Como eu dei aqui alguns exemplos. Então aqui eu dei um exemplo em que o a é 3, né? Lembrando aqui que os coeficientes eu estou chamando de a, b e c. Aqui o a é 3, o b é menos 2 e o c é 1. Igual a zero, né? Aqui o a é 4, o b é menos 9 e o c é 0. Lembrando que o b é o que multiplica x. Aqui o a é 1 e o b é 0 e o c é menos 3, termo independente. E aqui o a é 5 e tanto o b quanto o c são iguais a 0. Então notem que nós podemos ter o b ou o c e eventualmente até ambos iguais a 0, ok? O que nós nunca podemos ter é o a igual a 0. Outro detalhe que tanto na equação do primeiro grau quanto na do segundo grau, eu utilizei como incógnita aí a letra x. Mas qualquer letra poderá ser utilizada como incógnita.
Então é muito importante ter esse discernimento de que esta incógnita não necessariamente ela precisa ser x. O x é o mais tradicional de se utilizar, ok? Bom pessoal, então agora vamos trabalhar com alguns casos específicos dessas equações e aprender como é que se resolve cada situação. Agora, a princípio, nós vamos aprender como é que se resolve as equações do segundo grau incompletas. O que são equações do segundo grau incompletas? Nós definimos quando o b é igual a zero ou quando c é igual a zero. Lembrando aí que nós sempre estamos pensando nessa forma aqui, ax² mais bx mais c igual a zero. Então, quando o b é zero, nós temos uma equação dessa forma, ax² mais c igual a zero. E quando c é zero, nós temos ax² mais bx igual a zero. Então, neste caso aqui, por exemplo, nós temos que a é igual a 2, o a é o que multiplica o x², o b é igual a zero, pois o b seria o que multiplicaria o x, portanto, como não aparece x, isso implica que o b é zero. E o c é menos 8. Portanto, esta equação ela é incompleta, pois o b é igual a zero. E neste caso aqui, nós temos que o a é 1, o a é o que multiplica o x², o b é menos 7, né, que é o que multiplica o x, e o c é zero. Né? Então, nós também temos aqui uma equação incompleta. Quando a equação é incompleta, o método resolutivo é mais simples, é mais fácil resolver uma equação de segundo grau incompleta. Vamos aprender como é que se resolve quando o b é igual a zero. Vou copiar novamente a equação aqui embaixo. Nós temos 2x² menos 8 igual a zero. Quando ela é incompleta, no caso do b ser igual a zero, ou seja, dela não ter o termo linear, a ideia é a seguinte, nós passamos o termo independente, o coeficiente independente, para o outro lado. Então nós vamos ficar com 2x² igual a 8. Agora este 2 ele vai passar dividindo. Então nós temos x² igual a 4. Já vou colocar direto aqui. Esse 2 passou dividindo, 8 dividido por 2. Já vou colocar igual a 4 para a gente economizar espaço aqui. Bom, agora o que acontece? Nós temos que x² é igual a 4. Algumas aulas atrás, nós trabalhamos alguns exercícios de matemática financeira, especificamente o cálculo do montante, envolvendo aí os juros compostos, em que nós tínhamos que calcular a taxa e surgiram situações parecidas com esta. Né? Pois nós tínhamos, por exemplo, uma taxa ao quadrado igual a 4, por exemplo. Né? Então, com isso, nós calcularíamos a taxa. E eu comentei com vocês que é justamente a mesma regra que nós sempre obedecemos aí de fazer a operação contrária, né, dos dois membros. Por exemplo, esse 2, ele está... A ideia da igualdade, da equação, é uma balança. Portanto, esse 2, ele passa dividindo, né? E nós vimos lá no começo do curso que não é que ele passa dividindo, é que nós dividimos os dois membros por 2. Então, é como se ele passasse dividindo. Aqui é a mesma coisa, se esse número está ao quadrado, ele vai passar extraindo a raiz quadrada, ok? Porque a operação inversa aí, a elevar ao quadrado, é tirar a raiz quadrada. Bom, então com isso, o que acontece? Este quadrado aqui, nós vamos passar, vai ficar x igual a raiz quadrada de 4, né? Então lembrando que aqui tem um 2 que é o índice. Então, x ao quadrado de 4, x igual a raiz quadrada de 4. Mas aqui existe um detalhezinho que é o seguinte. Como nós queremos os números que ao quadrado resultam 4, e o número negativo ao quadrado, ele também é positivo. Portanto, surge aqui, na verdade, mais ou menos. Né? Então, sempre que vocês forem passar um quadrado aqui, né, para o outro lado, extraindo a raiz quadrada, vai passar o mais ou menos. Né? E não só com o quadrado, quando for uma potência par qualquer. Tá? Mas isso é assunto para futuro aí. Se fosse 4 aqui, por exemplo, x elevado à quarta, também passaria mais ou menos raiz quarta de 4. Se fosse 6 aqui também mais ou menos, né? Mas isso é assunto para futuro aí. Por enquanto vocês vão precisar, quando for ao quadrado, vai passar extraindo a raiz quadrada, mas vai aparecer aí o mais ou menos. E a raiz quadrada de 4 é 2. Nós aprendemos também a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2, portanto aqui vai resultar o quê? Mais ou menos 2.
né? Então essas são as soluções aqui, tá? Então nós preenchemos aqui o conjunto solução, que eu vou preencher dessa forma, menos 2,2. Sempre entre chaves o conjunto solução. Aqui supondo que nós estamos resolvendo, resolva em R, ok? Então, nós estamos resolvendo nos números reais aqui essas equações. Eventualmente poderia ser que o conjunto universo, poderia ser outro conjunto também, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai definir os números reais, tá? O que significa essas soluções que nós encontramos? Que no lugar de x eu posso substituir por 2 ou menos 2 e vai dar um fato verdadeiro. Primeiro eu vou começar com o 2. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 8, 0. E com o menos 2 aqui, menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 menos 8, 0. Então, quando o conjunto de solução, como nós já vimos, é o conjunto dos valores que satisfazem a equação, tá? Notem um detalhe aqui. A equação do primeiro grau, que nós estudamos já, ela tinha uma raiz. A equação do segundo grau, ela vai ter duas raízes aí, tá? Claro que isso existem vários detalhes teóricos aí. Por exemplo, ela nem sempre vai ter duas raízes dentro dos números reais. Mas isso é detalhe futuro aí. Por enquanto, vamos ficar mais ou menos com essa ideia na cabeça. Equação do primeiro grau, uma raiz. Equação do segundo grau, duas raízes. Por isso que é importante nós darmos continuidade nesse curso. E com isso nós vamos, aos poucos, aparando as arestas e explicando os detalhes que que muitas vezes nós passamos despercebidos, mas propositalmente, ok? Muitos detalhes eu acabo não falando para vocês nesse momento, de propósito, porque ainda não é o momento de falar. Alguns detalhes, se eu falar para vocês nesse momento, eu acabo sendo correto por falar o detalhe da teoria, mas acabo mais confundindo vocês, né, do que explicando, porque vocês ainda não estão no ponto de entender certos detalhes aí. Mas vamos continuar com esse curso que nós vamos caminhando aí. Bom, agora essa outra equação aqui, x² menos 7x igual a 0. Nesse caso, o c é que é igual a 0. Então vou copiar a equação. Né? Então, aqui só revisando, quando o nosso b for 0, então a resolução, via de regra, vai ser essa aqui. Tá? E quando o nosso c for 0, a ideia vai ser a seguinte aqui. Nós vamos utilizar o conhecimento de fatoração, que nós aprendemos também no início do curso. Aqui tem um x², aqui tem um x. Então eu vou colocar x em evidência. Então vai ficar x que multiplica x menos 7. Isso igual a 0. Agora nós temos uma propriedade que é obedecida aí pelos números reais, pelo fato de x e x menos 7 serem números reais. Os números reais satisfazem a seguinte propriedade. Se nós temos um produto de números igual a 0, então um dos dois números tem que ser igual a 0, né? Se x vezes x menos 7 é igual a 0, então x é 0 ou x menos 7 é 0, ok? Então essa é a propriedade. Então, se nós temos que um produto é igual a 0, produto de dois termos, né, dois fatores igual a 0, então ou um dos fatores é 0 ou o outro fator é 0. Não existe outra possibilidade aí dentro dos números reais. Existem conjuntos, nós vamos estudar, que não satisfazem esse tipo de propriedade. No caso dos números reais, satisfaz. Bom, x igual a 0, nós já temos aqui uma solução. E x menos 7 igual a 0, eu vou aproveitar aqui mesmo e escrever x igual a 7. Né? Então as soluções nossas são x igual a 0 ou x igual a 7. Note novamente, equação do segundo grau, duas soluções. Nós chamamos também de raiz da equação, tá ok? Então duas soluções ou duas raízes. No caso da equação do primeiro grau, nós também falamos em raiz ou solução. Né? Se vocês voltarem à aula lá, vocês vão ver esse detalhe aí. Tá? Então nós temos duas soluções ou raízes. 0 e 7. De fato, né? Quando nós substituímos x por 0, 0 ao quadrado é 0, 7 vezes 0 é 0. 0 menos 0, 0. 7. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49. 49 menos 49, igual a 0.
Então, tanto o 0 quanto o 7 fizeram aí a nossa equação. Notem que qualquer outro valor aqui não vai ser solução, ou seja, essas são as únicas duas soluções, assim como essas são as únicas duas dessa equação. Por exemplo, vamos tomar aqui x igual a 5, por exemplo. X igual a 5. 5 ao quadrado é 25. 7 vezes 5, 35. 25 menos 35 vai dar menos 10, que não é igual a 0. Portanto, 5 não é a solução. Então, se você tem uma equação, você quer, saber se um valor, um determinado valor, é solução daquela equação, você deve substituir esse valor na sua incógnita x e ver se resulta em uma igualdade verdadeira. Bom, pessoal, apenas para a gente formalizar isso que a gente acabou de ver aqui, nós temos três situações aqui em que a equação do segundo grau é incompleta. Nós temos uma situação em que o b é igual a 0, nessa situação aqui, em que o c é igual a 0, na segunda situação, e em que o b e o c são ambos iguais a 0. Nessa situação, o que nós fazemos aqui? Nós passamos esse número para o outro lado, passamos o a dividindo e extraímos a raiz quadrada. Nessa situação, colocamos em evidência o x, né? E vamos ter x que multiplica uma outra expressão, então x igual a 0 ou aquela outra expressão será igual a 0. E nessa situação aqui, não tem alternativa, né? Como o a é diferente de 0, necessariamente o x quadrado tem que ser igual a 0. Portanto, o x tem que ser 0, né? Por exemplo aqui, né? Vamos trabalhar esse caso aqui, 4x ao quadrado igual a 0. Daqui nós temos que x ao quadrado é 0. E daqui nós temos que x seria igual... Bom, que número que é ao quadrado igual a 0? É somente o próprio 0, né? Então é só 0 que é ao quadrado dá 0. Então, o conjunto de solução, nesse caso, é 0. 0 é a única solução, a única raiz dessa equação. Eu acabei de falar para vocês que uma equação do segundo grau ela tem duas raízes, né? Aqui, o nosso conjunto de solução possui apenas uma raiz. No entanto, nós enxergamos essa raiz aqui como uma raiz de multiplicidade 2, né? É uma raiz dupla, né? Então, é como se essa raiz fosse raiz duas vezes dessa equação, ok? Então, essa equação não deixa de ter duas raízes, ela continua tendo duas raízes, mas ela tem duas raízes iguais, a 0 no caso aqui. Então, isto resume equações incompletas. Na aula de hoje nós vamos ficar por aqui. Na aula que vem nós vamos continuar, vamos trabalhar especificamente aí as equações do segundo grau completas. Ok? Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!